Bem, nessa questão, nós iremos determinar a indicação do amperímetro A1 e do amperímetro A2. Para isso, inicialmente, nós vamos determinar a resistência equivalente do circuito. Em seguida, nós iremos determinar a intensidade de corrente total do circuito. Essa intensidade de corrente total do circuito é a indicação do amperímetro A1. A DDP total, 36 volts. Calcularemos a resistência equivalente. E aí, iremos redesenhar o circuito. Iremos verificar a corrente que passa pelo amperímetro A2. Pois bem, temos aqui o resistor R4, R1, R2, R3. R4, 100, R1, 60, R2, 60 e R3, 60 ohms. Redesenhando o circuito, teremos 100, que é esse aqui, o R4. E nós verificamos aqui o seguinte: potencial A, potencial B. Este resistor R1 está ligado a A e a B. Só que este fio nos diz que esse potencial aqui, ó, é o potencial A. Por quê? Porque quando eu tenho dois pontos ligados por um fio, eles estão sob o mesmo potencial. Potencial é igual. Ou seja, o potencial deste ponto é A. E deste ponto daqui também é A. O potencial deste ponto aqui é B. E qual é o potencial deste ponto daqui? É B também. Então, R1 está ligado a A e a B. R2 ligado a A e a B. E R3 ligado a A e a B. Os três resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Portanto, eles estão em paralelo. Os três estão associados em paralelo. Aqui é 36 volts, aqui é 60, 60 e 60. Agora ficou bem mais fácil, porque quando eu tenho três resistores ou mais associados em paralelo e iguais, basta pegar um deles e dividir pela quantidade deles. Então isso aqui, que eu vou chamar de R', R' vai ficar R sobre N. É um dos casos específicos da associação de resistores em paralelo. Se eu tiver dois resistores, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Se eu tiver vários resistores e todos iguais, pego um deles, divido pela quantidade deles. Então eu peguei um deles, 60, e dividi pela quantidade deles, 3. Então este R' é igual a 20 ohms. O meu circuito agora vai ficar 100, 20, a resistência equivalente 120. Resistência equivalente deste circuito. Este circuito é igual a esse. Eu redesenhei o circuito. É o mesmo circuito. Agora, a intensidade total, DDP total, resistência equivalente, 36 sobre 120. A intensidade total, 0,3
amperes. Essa intensidade de 0,3 amperes é medida pelo amperímetro A1. O amperímetro A1 indica a intensidade total de corrente do circuito. Pelo sentido convencional da corrente, polo positivo vai aqui, volta para cá, para o negativo. Então, esta corrente que passa aqui e a que passa aqui é a mesma corrente. É a corrente total do circuito. Pois bem, então, o amperímetro A1, qual é a indicação dele? 0,3 amperes. E qual é a indicação do amperímetro A2? Bom, o amperímetro A2, ele está indicando a corrente que passa por um dos resistores de 60 ohms. Mas observe o seguinte, esses resistores, a corrente vem aqui, chega aqui, ela desvia. Corrente 1, corrente 2, corrente 3. E aí o que a gente verifica? Como eles têm o mesmo valor, resistores iguais, como a diferença de potencial também é a mesma, porque em paralelo a dBp é a mesma, então a intensidade de corrente em cada um deles tem que ser a mesma, que nesse caso é igual a 0,1 ampere. 0,1 ampere. Se a corrente total que chega aqui é 0,3, ela se ramifica igual, porque os resistores são iguais, então a mesma corrente, numericamente, o mesmo valor de corrente passa em cada um deles. 0,1. Depois, de novo, aqui ela segue passando pelo amperímetro A1, o 0,3 amperes. Então, essa é a questão. Determinamos a indicação do amperímetro A1 e do amperímetro A2.